E aí eu tenho também, Ju, as disfunções sexuais. Porque se eu tenho dor nessa relação, se eu tenho dor na musculatura do assoalho pélvico, e eu vou para a relação sexual com dor, eu sinto que dói, na próxima relação eu já estou tensa, o meu cérebro começa a substituir uma memória que seria prazerosa por uma memória de dor. E a gente está falando de músculo. O músculo do assoalho pélvico corresponde à tensão e à dor como qualquer músculo do corpo. Então a gente começa a ter também as dores sexuais. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso canal Endo Talks. Meu nome é Juliana Esperandi, sou médica, ginecologista e especialista em cirurgias minimamente invasivas e trabalho com pacientes com endometriose. Hoje eu tenho a honra e o orgulho de trazer aqui e ter junto comigo uma das nossas fisioterapeutas pélvicas, doutora Juliana Domingues. Ju, quer se apresentar? Um prazer, é uma delícia estar aqui com você conversando, Ju, falando sobre um assunto que a gente gosta tanto. Bom, então, para me apresentar um pouquinho para todos vocês, então, meu nome é Juliana, sou fisioterapeuta pélvica, eu fiz a minha especialização em reabilitação do assoalho pélvico, Ju, e depois eu fiz o meu mestrado no setor de dor pélvica e endometriose, lá na Unifesp, onde eu me apaixonei pelo tema, vi que a fisioterapia pélvica pode fazer muita diferença na dor que as mulheres com endometriose apresentam, e a partir daí eu estou aí já há quase 7 anos focada só no tratamento das mulheres com dor pélvica. Perfeito, ninguém melhor para estar aqui além do nome, né, gente? Não vou nem comentar do nome. Ju, obrigada por você ter vindo hoje. Então, a Ju já introduziu aqui um dos pontos muito importantes, que é o acompanhamento multidisciplinar da paciente com endometriose, né? Então, a gente cada vez vê mais que a paciente precisa ser tratada globalmente. Não adianta nada a gente focar em um ponto só e aquela mulher não vai melhorar. Ela não vai melhorar a qualidade de vida, não melhora os sintomas muitas vezes. Então, por exemplo, não adianta só a gente focar na cirurgia, a cirurgia ser perfeita e não tratar todo o resto. Então, o papel da equipe multi é essencial para justamente devolver a qualidade de vida e o propósito de vida, muitas vezes, daquela mulher, né, Ju? É isso mesmo. Então, a gente parte para a primeira pergunta aí. Eu acho que nem todo mundo sabe o que é fisioterapia pélvica, o que um fisioterapeuta pélvica faz? É diferente da fisioterapia normal? Conta um pouquinho pra gente aí do seu trabalho. Isso é curioso, Ju, porque muitas pacientes sentam na minha frente e falam, olha, eu nunca ouvi falar em fisioterapia pélvica. Hoje a gente tem aí as redes sociais que ajudam bastante, trazem bastante informações, mas também nem sempre a paciente fica esclarecida do que ela vai fazer numa fisioterapia pélvica. Então é importante a gente começar falando o que é a fisioterapia pélvica. Então a fisioterapia pélvica vai tratar e também prevenir, Ju, que é importante a gente dizer, todas as disfunções dos órgãos pélvicos. Então, se a gente pensar, aqui vou mostrar a estrutura óssea da pelve, tá? A gente teria aqui embaixo a musculatura do assoalho pélvico e os órgãos pélvicos, né? Reto, bexiga e útero. Então, a fisioterapia pélvica ela vai estar atuando na reabilitação e no tratamento das disfunções ginecológicas, urinárias, proctológicas, das dores pélvicas, das disfunções sexuais, tudo que pode acontecer aqui na região da pelve, a gente vai estar trabalhando tanto para prevenir, e aí quando a gente pensa aí nas mulheres com endometriose, fazer o tratamento de todas as dores secundárias a essa doença. Perfeito. Então, pessoal, o que a Ju trouxe começa um pouquinho a falar sobre os sintomas que a paciente com endometriose tem que podem ser tratados ou ter um auxílio de tratamento com a fisioterapia pélvica. A gente sabe que a paciente com endometriose muitas vezes tem muita dor, né? E essa dor hipersensibiliza os nervos da pelve, e a gente tem que lembrar que a gente tem 2 principais ramos ali na pelve que inervam tanto, como a Ju falou, a bexiga, o útero e a vagina e o intestino, né? E quando a gente tem um comprometimento ali por dor, por exemplo, ou por inflamação pélvica dessa região, a gente tem uma hipersensibilização dos nervos e uma resposta, a resposta fisiológica do corpo, muitas vezes é contração muscular. E a contração muscular, essa musculatura aí, que a Ju disse, do assoalho pélvico, pode justamente comprometer, gerar sintomas urinários, intestinais e disfunções sexuais, né, Ju? Então,
Fala um pouquinho sobre os principais sintomas que você vê nessas pacientes aí com endometriose e principalmente dor. Tá bom. Então, Ju, você falou muito bem. E de uma forma bem simples para a gente explicar, quando a gente tem dor, de uma forma protetora, a gente acaba se contraindo, se encolhendo em resposta à dor. Daí a gente imagina que a mulher que tem endometriose tem essas dores de forma repetida, né? Seja todo mês que menstrua, ou seja, mesmo aquelas mulheres que acabam tendo dor independente de estarem menstruadas ou não. E aí o que acontece? O nosso corpo, todos esses músculos, tanto extrapélvicos, tá? Como do assoalho pélvico que eu mostrei lá embaixo, eles passam a responder com contração em resposta a essa dor que acontece de forma repetida. Os músculos extrapélvicos são quais, Ju? Só então, os pra músculos, pessoal isso, saber. vamos falar, Ju, os músculos extrapélvicos, então a gente fala nesse cinturão pélvico que compreende toda a musculatura abdominal, parte interna de coxa, glúteos e a coluna lombar. E lá dentro, o assoalho pélvico. Então, todos esses músculos são os músculos que respondem quando a mulher tem dor pélvica, né? E a endometriose é a principal causa de dor pélvica. Aí, vamos imaginar que esse músculo ele adota uma postura de contração sustentada. Para quê? Para proteger essa mulher da dor. E aí o que acontece é que esse corpo ele entende que a forma ideal do músculo ficar é contraída. Só que enquanto ele está contraindo, o corpo está tentando combater essa contração que não é natural. A gente acaba criando aí um ciclo de dor. Então eu tenho dor, eu contraio, essa contração que não é fisiológica provoca mais dor, e aí eu contraio mais, então a gente acaba tendo um ciclo doloroso. Por isso que as mulheres têm muita dor também em região abdominal, elas falam muito, né, no pé da barriga. Isso é tudo musculatura, tá, Ju? É a musculatura que está respondendo a todo esse processo inflamatório e essa dor. Quando a gente pensa na musculatura do assoalho pélvico, ela tem funções muito importantes, né? Da parte elas trabalham ali sustentando os nossos órgãos pélvicos, participam da nossa continência, né, tanto urinária quanto fecal, e também não só para a gente não perder xixi, mas para a gente sentar no vaso, relaxar e conseguir eliminar tanto urina e fezes de uma maneira fisiológica. Participam também do nosso processo de resposta sexual, porque a gente tem o clitóris e a parte superficial do assoalho pélvico se fixa nesse clitóris. Então, se eu tenho um músculo saudável, eu também tenho uma resposta sexual melhor, né? Então, assim, se a gente pensar que esse músculo do assoalho pélvico vai estar respondendo a essa tensão toda, eu vou imaginar que eu vou ter disfunção urinária, porque se o músculo não relaxa por completo, a bexiga lá em cima não contrai para eliminar essa quantidade de urina, porque elas trabalham, Ju, de maneira inversa. Né? Então, eu estou conversando com você e estou com vontade de fazer xixi. Mas tudo bem, a gente vai terminar de gravar, eu vou no banheiro e elimino essa urina. Enquanto eu estou conversando com você, o meu cérebro já informou para o meu assoalho pélvico que a minha bexiga está enchendo. O meu assoalho pélvico faz uma contraçãozinha inconsciente e a bexiga fica ali armazenando a urina. Na hora que eu sento para fazer xixi, Ju, e isso é muito importante falar, porque mulherada precisa sentar para fazer xixi. Nada de ficar fazendo xixi, sabe, para não encostar no vaso. Eu preciso relaxar o músculo. Então, eu sento para fazer xixi e faço, ai, que alívio. Aí, lá em cima, a bexiga entende que é hora de eliminar. Então, fica fácil da gente entender que se eu tenho um músculo tenso, eu não vou conseguir eliminar essa quantidade de urina de uma maneira adequada, tá? Eu também vou estar aí tendo alteração no meu sistema evacuatório, porque o assoalho pélvico compreende toda essa região aqui entre vagina, ânus, uretra e o clitóris. E aí eu tenho também as disfunções sexuais. Porque se eu tenho dor nessa relação, se eu tenho dor na musculatura do assoalho pélvico, e eu vou para a relação sexual com dor, eu sinto que dói, na próxima relação eu já estou tensa, o meu cérebro começa a substituir uma memória que seria prazerosa por uma memória de dor. E a gente está falando de músculo. O músculo do assoalho pélvico responde à tensão e à dor como qualquer músculo do corpo. Então, a gente começa a ter também as dores sexuais. Perfeito, perfeito. Gente, eu tenho certeza que vocês não sabiam de todos esses músculos, né? É algo pouco falado, mas de extrema importância e que realmente precisa ser olhado, porque paciente que tem dor vai ter, invariavelmente, algum comprometimento. Igual a Ju explicou, para você, por exemplo, urinar, você precisa contrair uma musculatura e relaxar outra. E quando a gente tem dor, há uma dissinergia desses músculos. Então, os músculos param de ter essa resposta involuntária de contração e relaxamento, né? Dissinergia quer dizer que eles não estão trabalhando em sincronia, tá? Então, realmente, a avaliação da fisioterapeuta pélvica
é essencial para entender quais sintomas que aquela paciente está tendo que podem ser auxiliados pela físio. Quer comentar? Claro. Posso comentar uma coisa, Ju, que eu acho até importante, porque é uma coisa que eu vivencio muito, né? É importante falar que para tratar a mulher com endometriose, ela não basta, o profissional não basta ser só fisioterapeuta pélvico, ele tem que ter essa visão em dor. Porque se a gente está falando que eu tenho uma musculatura tensa e eu tenho uma mulher com queixa urinária, se a profissional não está toda inserida aí nesse contexto de dor e de toda essa resposta muscular, imediatamente ela vai o quê? Fortalecer essa musculatura. Então, é muito importante a gente falar que uma musculatura tensa, primeiro, que ela não fortalece, e segundo, que a gente tem a piora do quadro de dor. Perfeito, tá? Perfeito. A gente recebe muita paciente no consultório falando assim, não, eu estou fazendo fortalecimento pélvico, pompoarismo, né? Que às vezes tem cursos na internet de pompoarismo. Isso, eventualmente, pode piorar a dor dessas mulheres. Exatamente. Né? Porque, às vezes, o músculo não precisa de contração, ele precisa de relaxamento para depois aprender a contrair de maneira adequada, né? Um músculo funcional, Ju, é um músculo que contrai e que relaxa. E a gente tem a mania de pensar em músculo como força, né? Mas a gente precisa que esse músculo contraia e que ele relaxe de uma maneira adequada para que ele possa ser funcional. Perfeito. Então, a mulher que tem dor, ela não precisa pensar em força, não é hora. Vai ter um momento, Ju, porque se esses músculos são estabilizadores da pelve e eles estão aí com dor, estão tensos, eles não estão funcionais. Mas no primeiro momento, eu preciso normalizar esse músculo. E depois a gente passa para a estabilização, né? Trabalhar estabilidade e fortalecimento. Precisa, mas tudo tem seu momento. Perfeito, perfeito. Eu ouço muito no consultório também assim, já ouvi falar de fisiopélvica de gestante, né? Então, gente, o trabalho é completamente outro, é o que a Ju acabou de dizer, né? São fisioterapeutas pélvicas especialistas em dor, né? E que entendem o assoalho pélvico como algo importante a ser trabalhado nas pacientes que têm dor crônica, né? Então, a gente já passou pelos principais sintomas que podem ser ajudados pela fisiopélvica também. Então, não só a dor, né, as dores que a paciente tem, por exemplo, durante o período menstrual, mas sintomas urinários, sintomas intestinais e sintomas sexuais, tá, pessoal? E mais pra frente a gente vai comentar um pouquinho quais são os recursos que a Ju utiliza aí para tratamento. Ju, antes da gente falar sobre os recursos, eu queria fazer uma pergunta que é muito comum também. Paciente virgem pode fazer fisioterapia pélvica? Porque a gente sabe que uma das formas de trabalhar o assoalho é manipulação vaginal, né? E as pacientes têm muito essa dúvida, acabam não procurando e precisam desse suporte, mas acabam não procurando. Fala um pouquinho, então, se já quiser começar a falar sobre a consulta, como que você aborda a paciente na consulta e se as pacientes que não tiveram relação com penetração poderiam passar em consulta também. Ju, isso é muito importante, porque ontem mesmo eu atendi uma paciente que falou para mim que ela era virgem, mas que ela até passou em outras consultas, mas que a fisioterapeuta falou, olha, eu não posso te tratar porque eu sou virgem. Então, gente, isso é um erro, tá? Porque, assim, a gente está falando de uma musculatura do assoalho pélvico e também, Ju, de toda essa musculatura extrapélvica, que muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, está alterada. E a gente tem, sim, maneiras de estar trabalhando com a mulher sem precisar fazer a manipulação vaginal. A gente faz toda uma palpação extra-pélvica, né? Uma palpação externa mesmo, visualiza se essa paciente consegue contrair, a gente já consegue ver se essa paciente relaxa de forma adequada. A vulva, né? A vulva, a gente vê por fora, né? A gente pede uma contração e a gente já consegue ver que a maioria das mulheres não tem o relaxamento e a maioria não tem percepção dessa musculatura, tá? Nós temos recursos importantes para tratar, já posso ir falando? Claro, claro. Você quer que eu fale primeiro da consulta? Não, fica à vontade. Então, assim... Como você preferir. Então, tá bom. Bom, vamos resumir, então, pela consulta. Então, na consulta, a paciente chega, normalmente indicada pelos médicos, e a gente faz uma anamnese super completa para entender o histórico de dor, né, entender se a paciente passou por cirurgias, antecedentes pessoais, antecedentes familiares. A gente faz depois um exame físico super completo, Ju, porque como a gente está falando em músculos, em alterações, então a gente olha a paciente da cabeça aos pés, porque a gente conhece, já é descrito até nos trabalhos, algumas alterações típicas da mulher com dor pélvica, né? De estar mais encolhida, cabeça mais anteriorizada, e a gente vai olhar para a mulher, a gente vai tirar os olhos da vulva, a gente vai olhar a mulher como um todo. Faz uma avaliação postural, depois a gente vai palpar todos esses músculos que eu falei que respondem à dor, e depois a gente vai para o assoalho pélvico. A partir daí, eu tenho uma história completa e eu tenho um exame físico completo para ter a capacidade aí de conseguir sentar e desenhar junto com a paciente como é que vai ser esse tratamento.
E aí os recursos que a gente utiliza, né? Posso só aproveitar esse ponto que você falou, desenhar junto com a paciente como vai ser esse tratamento. Gente, isso é muito importante. A gente tem uma paciente em comum, inclusive, que ela falou, depois que eu comecei a fazer a físio pélvica, eu sei exatamente onde eu tô com dor. Então, a paciente aprende sobre o próprio corpo, muitas vezes, durante a consulta da físio também. Porque a físio, ela fala, eu estou com dor, a físio fala, é aqui que você tem dor, sim. E a paciente entende onde é a musculatura. Muitas vezes, em desenhos, a gente acaba explicando, né? E ela consegue diferenciar bem, muitas vezes, a dor de cólica daquela dor de contratura muscular, que são as dores miofaciais. Então, gente, eu acho que também passa por um processo de autoconhecimento, né? Eu acho que é muito importante. E isso, assim, para outras coisas, além da endometriose também, né? Para você conseguir ter uma saúde pélvica até ficar velhinha, né? Quando a gente envelhece, né? O assoalho pélvico perde a função. Para você melhorar seu potencial orgástico, por exemplo, durante o orgasmo, ter mais prazer durante a relação sexual, ter qualidade de vida, por exemplo, em disfunções urinárias. Então, eu acho que vai muito além, né, só do trabalho do profissional em si, né, Ju? Até porque a paciente sempre tem lição de casa também, né? Muitas. Então, se quiser continuar aí e falar um pouquinho das lições de casa e dos recursos que você dá. Isso é perfeito, Ju, porque a mulher começa a se conhecer e se observar. E outro dia, uma paciente que é uma médica até virou e falou assim, Ju, você não acredita, eu estava passando visita, e aí eu comecei a me observar, eu estou o tempo inteiro com o glúteo contraído, Ju, por quê? Eu falei assim, então, olha só que legal, você começou a perceber, e a gente trabalha muito com a respiração, né, Ju? A respiração, ela é muito importante. E ela falou assim, eu comecei a respirar do jeitinho que você me ensinou, e eu comecei a sentir esse músculo relaxando. Eu falei, então, você imagina quanto tempo você não contrai esse músculo e você não tinha essa percepção. Então, a gente ganha uma percepção corporal que eu falo que é para a vida. Tanto, mesmo que as pacientes que vêm para uma avaliação pré-operatória de fora, né, Ju? A gente tem muita paciente que vem de fora e que não vai conseguir ter o acompanhamento comigo. Aí eu falo, olha, o que você vai aprender aqui, você vai levar para sua vida. Porque, assim, é conhecer um músculo que a gente não vê, mas que existe, que está ali e que é importante para tudo, como você disse, né, Ju? Exatamente. E aí, quando a gente tem todas essas alterações que eu falei, é importante falar, gente, todas essas alterações musculares é o que a gente chama de síndrome miofacial, né, Ju? Para vocês ouvirem, e de uma forma mais simples, é essa alteração muscular, né? Que junto com todo o processo inflamatório da endometriose, vão começando a mandar para o cérebro esse estímulo doloroso, tá? Então, a gente desenha junto o tratamento, né? Voltando aí ao tratamento, a gente desenha junto com a mulher, junto com a paciente, o tratamento. E aí, a gente divide aí em duas fases, tá, Ju? A primeira fase é a fase de analgesia. Eu quero tirar a dor dessa mulher para que eu possa passar para a segunda fase da função, de voltar à vida dessa mulher, liberar essa mulher para os esportes, tá? Então, a gente tem diversos recursos para analgesia, tá? Então, a gente trabalha muito... Eu gosto muito de trabalhar com as mãos, eu gosto muito de terapia manual, tá? Então, se a gente pensar que esse músculo está todo tenso e enrijecido, e nós temos fáscias que recobrem os músculos de tecido conjuntivo, a fáscia fica grudadinha no músculo, impede o movimento normal desse músculo e leva a toda essa resposta de dor. Então, eu trabalho muito com manipulação de liberação miofacial, que é diferente da liberação miofacial dos atletas, gente, por favor, porque a gente que trabalha com dor, o que eu quero é levar a resposta de relaxamento para o músculo. Então, a gente tem uma pressão certa para colocar, que se eu colocar uma pressão que o músculo já responde com contração, a mulher vai morrer de dor e não voltar mais. Ou seja, não é que aperto que não tira, assim, não é apertar até ter dor, né, exatamente, gente? A ideia é que se aperta até ter dor, você vai contrair a musculatura. Então, o trabalho da físio é justamente ir relaxando aos poucos aquela musculatura, exatamente. Né? Então, a gente trabalha com terapia manual. Eu gosto muito de trabalhar com calor e com frio, Ju. A gente sabe que os dois extremos têm o seu potencial analgésico. E aí eu dou a possibilidade da paciente escolher o recurso que ela mais se identifica. É o calor, a gente vai para o calor. A gente tem dilatadores que são dilatadores de silicone molinho, que eles podem ser fininhos, eles podem ser maiores. E a gente começa a trabalhar aos pouquinhos, introduzindo. Primeiro a gente trabalha para as pacientes com disfunção do assoalho pélvico, né? Trabalha por fora, só proporcionando um calor que relaxa a musculatura. Ou casos que a mulher tem muita ardência, né, Ju? E ela opta pelo frio. A gente sabe que o frio também vai levar aí um relaxamento dessa musculatura. Com a evolução do tratamento, a gente vai inserindo e o calor, inserindo esse dilatador, e o calor e o frio vão provocando aí um relaxamento da musculatura que faz com que eu consiga fazer uma massagem perineal mesmo, né? Uma massagem em toda essa região, com a paciente sentindo menos desconforto, porque a gente meio que preparou a musculatura com temperatura. Então, eu vou levar essa musculatura ao relaxamento e vou alongar um músculo que está encurtado porque está com dor. Perfeito. Tá? Então, a gente parte do princípio
da musculatura extrapélvica e da musculatura lá de dentro. A gente também tem recursos como massageadores perineais, que são como se fossem uns vibradores, mas com ponteiras diferentes, Ju. Então, a gente tem ponteira em gancho, tem ponteira mais plana, que eu gosto de trabalhar muito na parte de fora. Ele foi feito para trabalhar por dentro, foi desenvolvido por uma físio, que é interessante. Que legal. E eu gosto de trabalhar mais na parte de fora, porque eu acho que a gente ganha muita consciência dessa musculatura. E eu preparo o relaxamento para estar trabalhando lá por dentro. Tá? A gente tem também biofeedback, que são aparelhinhos que registram contração e relaxamento em gráficos para a mulher ver ou com estímulos sonoros. A gente trabalha muito com a bola. A mulher que chega com dor pélvica, ela é restrita, né? Então, ela não sabe rebolar, porque o músculo está todo tenso. E esses exercícios que vão para casa também, Esses exercícios vezes, vão né? para casa. Essa liberação que a gente faz, eu mando para casa com bolinhas. Exercício de mobilidade, alongamento. A gente precisa pensar que esses músculos que estão tensos, eles estão encurtados. Então, eu falo para a paciente, tudo que você fizer comigo, cada semana vai ter uma lição de casa, para a gente conseguir evoluir, tá? E aí, na paciente virgem, a gente consegue trabalhar da mesma maneira. Tudo que eu falei da parte de massagem por fora, da parte de estímulos como biofeedback. A gente tem também, Ju, que é muito interessante para a parte urinária e evacuatória, a neuromodulação, que é o que todo mundo conhece como um choquinho. Choquinhos, ondas de choque, né? Que ele vai lá pelo trajeto nervoso, lá na região sacral, onde coordena a parte do intestino e da bexiga, para modular, para equilibrar uma função que não está legal. Então, a gente tem muita coisa para fazer que não precisa ser com a manipulação interna do assoalho pélvico. Perfeito. Nossa, falei muito. Não, tá perfeito. Acho que deu super para entender. Então, se a gente pudesse resumir assim, fazer físio passa muito mais do que só por um tratamento, mas pelo autoconhecimento. E a Gil tem uma frase que eu gosto muito, que é: toda mulher deveria passar por uma fisiopélvica em algum momento da vida, para pelo menos entender o que está acontecendo ali, né? E aí eu caio num ponto que é o nosso último ponto aqui para finalizar nosso super episódio, que é: toda paciente com endometriose precisa de fisiopélvica. Então, como que a gente indica a fisioterapia pélvica? O que a Ju falou é a realidade. A paciente chega no ginecologista, né? E aí existem ginecologistas que trabalham só com endometriose, então o nosso olhar já é um pouco diferenciado. E durante a consulta, conversando com a paciente e avaliando a paciente em consulta durante o exame físico, a gente consegue justamente perceber se essas musculaturas estão mais contraídas mesmo, tanto a musculatura abdominal, quanto a musculatura lombar, quanto a musculatura de dentro da vagina pélvica, né? E aí, nesses casos, se a paciente tem sintoma, ou às vezes nem tem tanto sintoma, mas o músculo tá contraído, a gente percebe, aí a gente caminha para a fisiopélvica. Então, se a gente vivesse no mundo ideal, toda paciente devia passar pelo menos uma vez. Como a gente sabe que às vezes não é possível para todas as mulheres, a gente consegue identificar esses pontos importantes de dores miofaciais em consulta e aí trabalhar com uma fisioespecialista, né, fazendo essa ponte, né? Ju, quer complementar? Não, e é isso, Ju, que você falou. Você já tem esse olhar diferenciado e eu sei que vocês também perguntam muito dessa questão do jato urinário, né? Se é um jato forte, Sim. A sensação de esvaziamento depois que eu vou no banheiro é completa. Esses pequenos detalhes já vão mostrando pra gente sinais de disfunção. Sim. Né? Então, isso é muito importante. As pacientes que vão para a cirurgia, que aqui a gente consegue, né, Ju, passar por uma sessão de físio com o objetivo de ensinar essa paciente a relaxar para o pós-operatório, né, retirada da sonda, daquele primeiro medo, pós-cirurgia, o primeiro xixi, o primeiro cocô, tudo isso a gente consegue orientar, trabalhando a respiração e mostrando para a paciente o que é um relaxamento, né? Perfeito. Então, assim, o mundo ideal seria acho que muito proveitoso para uma mulher ir para a cirurgia mais orientada, mais segura, né? De, peraí, aqui é meu músculo, é meu corpo, eu controlo, eu sei como é que ele funciona. E aí a gente consegue que essa mulher tenha essa segurança e que ela comece a se observar a partir daí, né? Perfeito. Gente, acho que a gente passou aí pelos principais pontos da fisiopélvica. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse episódio. Obrigada, Ju, por ter vindo Ju, aqui. Muito gostoso. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Comentem, falem tudo que vocês acharam. Mandem dúvidas. Eventualmente, a gente até pode fazer outros episódios com essas dúvidas. Sugestões, né, Ju? Sugestões. A gente está sempre aberto e a gente adora a interação com vocês. Muito obrigada de novo, Ju. Obrigada, Ju. Obrigada a todos. Até a próxima. Um beijo, gente. Beijo.